Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. E dando continuidade a essa ideia, a esse conceito que o Dr. Kepp traz, de que nós não somos animais racionais, não somos um espírito com um corpo. Nós somos anjos humanos. Então me lembra o que Cristo falou, né? Quando lhe perguntavam maliciosamente como que vai ser no futuro, na vida eterna, se, por exemplo, uma mulher casou-se pela primeira vez com um homem e depois de enviuvar, casou-se com seu irmão pela segunda vez. Então, Cristo disse que depois desta vida, todos os seres humanos serão como anjos. Quer dizer, a gente volta a uma condição inicial da criação. Voltaremos a ser como anjos, anjos humanos, não anjos humanos, e também não animais racionais. Então, o César estava falando, quando se comete um crime, né? A pessoa é chamada de animal, de besta, mas o que ela é então, se ela faz um crime? Então ela se aproxima mais de um demônio, né, do que de um animal. Um anjo decaído é um demônio, né? Então o ser humano que pratica maldade, ele não está regredindo a um estado animal. Os animais não têm essa maldade. Ele está se comportando como um anjo decaído, um anjo humano decaído, né? Mas um demônio. O ser humano ele pode ser mais semelhante aos demônios, né? Quando ele não aceita a sua espiritualidade e o caminho, a gente pode mostrar a verdadeira existência. Veja aí, em primeiro lugar o que eu escrevi. Cada ser humano é o quê, Cláudia? Cada ser humano tem a verdadeira existência se ele vive a serviço da sociedade. O ser humano não é assim, vamos dizer, um animal que tem a sua cria e tem o companheiro ou a companheira assim fechados em si mesmo. O ser humano é um ser aberto para o mundo, para a vida espiritual, né? Por isso que eu coloquei aí que ele tem que ser assim a serviço da sociedade, acima do mundo. Ele não pode ficar encerrado na família, cuidar dos filhos, da mulher, ou do marido e dos filhos, fechado. Então, quando a gente faz análise, é interessante esse fato. Todo indivíduo que é muito família, que só pensa na família, no dinheiro para a família, isso para a família, ou para ele, para a mulher, para os filhos, é um indivíduo doente. O ser humano, ele está no mundo espiritual, ele está no mundo como se fosse praticamente um anjo humano, né? Tem o anjo lá que é o autêntico, né? O anjo espiritual, e nós somos humanos. Então, a ideia de ser assim próximo dos anjos, dos espíritos bons, é a nossa realidade. E não, como Aristóteles falou, somos animais racionais. Nós não somos animais. O que é isso? A ciência
está bastante louquinha, né? Vamos ver em segundo lugar o que eu falei. A verdadeira existência é criar a mentalidade de cooperação e não de competição. Então, o ser humano que vê a sua ascendência, que vê a sua origem no campo espiritual, não fica brigando por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa da situação social, econômica, o poder assim, político, etc. O ser humano ele tem que ver no próximo o indivíduo espiritualizado. Aliás, como a Cláudia falou, né? Após a morte não haverá mais casamento, não haverá mais reprodução do ser humano. Só nesta vida, né? Depois que o ser humano vai embora desta vida, não existe mais família, não existe mais a reprodução. Ele vai viver eternamente sem, assim, essas questões instintivas, né? De sexo, de dinheiro, do poder social, da posição, de coisas assim, do instinto. Ele vai sair e voltar a ser, né? O que ele era de início e que, de uma certa forma, ele atrapalhou a vida dele, se tornando assim mais semelhante, né, aos animais. Mas aí é uma decadência. Se o ser humano tem atitude animal, quem quer falar? Então, como o senhor explica, nós seres humanos, nós somos 90% espírito e uns 10% corpo. E a maioria da humanidade fica presa nos instintos, né? Nessa parte material do corpo. Por isso que sofrem tanto, né? Porque adoecemos tanto fisicamente, muitos sofrimentos. Então, parece que o ser humano ficou fechado nesse egocentrismo, só com a própria família, os próprios interesses, né? E aí ele não se desenvolve, não se sente bem, né, feliz, ele fica sempre nesse eterno sofrimento, porque fica preso nos instintos só, né? E não desenvolve essa parte espiritual de sabedoria, conhecimento, artístico, cultural. Aí o ser humano quer trabalhar, depois se aposenta e para de fazer tudo. Aí vai perecendo. Agora eu gostaria de mostrar essa questão que é uma ideia, né, que a humanidade tem, que viria assim um espírito maldoso, muito violento, que eles chamam de anticristo, que temos que estar preparados, que viria um ser aí muito forte, queria fazer todo esse reboliço enorme, como eles pensam que iria fazer. Mas eu digo o seguinte, o anticristo já veio. E veio como? A ciência é anticristã, é anticristo. Todos os grandes gênios da ciência são anticristãos, porque são pessoas que negaram a vida espiritual. Então a gente pode dar o exemplo. Veja o quadro aí. Lá em cima, em primeiro lugar. Ciências materialistas. Primeiro, Sigmund Freud, cura pelos instintos. Sexo. Esse Freud, né? Ele colocando o complexo de Édipo, que é uma coisa instintiva, né? Que eu já expliquei no programa, ele comete um grande erro, porque o instinto pode ser assim usado de um modo indevido,
ou excesso ou carência. Mas a questão realmente da doença é a abolição da espiritualidade no ser humano, em vez de limitar aos anjos, né? Aos espíritos angelicais, né? Em vez de imitar a origem que trouxe ele para a Terra, em vez de ficar na questão angelical, quer ficar na questão animal. Por quê, né? Porque está seguindo Aristóteles, que é muito anterior a Cristo, e deu essa ideia. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp. Essa consciência que o senhor traz de que o demônio já veio, que o anticristo já está na sociedade, é muito importante, porque é comum vermos nas igrejas a ideia de que o anticristo ainda virá. Então não há percepção de que ele já está aqui. Como? Através dos cientistas anticristãos. E é importante perceber ainda que todos esses pensadores, esses cientistas da modernidade, dessa época contemporânea, de alguma forma também influenciaram a igreja, a teologia. Segundo Freud, Karl Marx, todos eles influenciaram a teologia. Então vejam que consciência importante, não só o anticristo já está aqui, como ele está dentro das igrejas, está dentro das teologias. Eu cito 3 cientistas que são anticristãos, né? Anticristos, assim, na essência, quase. Um deles é o que criou o chamado de física, né? Isaac Newton, né? Que é o mais antigo. Isaac Newton, ele tirou qualquer coisa espiritual que fosse, pelo menos espiritual. Ele colocou uma ciência baseada praticamente na matéria. Ele não tinha a menor ideia de que a gente é muito mais, vamos dizer, espíritos, assim, ser espiritual do que material. Então, Isaac Newton criou uma ciência ao contrário da ciência, porque eliminou Deus. Está de acordo, César? Sim, Dr. Kepp, o Newton, ele, como o senhor mesmo diz, né, iniciou um período materialista terrível na humanidade. Tanto é que, a partir dele, a gente começou a ver o universo como uma espécie de uma máquina mecânica destituída de alma. Então, para Newton, a matéria não tem alma. Todo movimento que existe no universo é uma relação entre corpos materiais. Então, ele claramente deu a ideia de que a energia vem da matéria. A matéria é o início de tudo. E o pior de tudo, sabe o que é? É que a física, que é chamada rainha das ciências, ela tem a influência maior nas demais ciências. Então, todas as outras ciências acompanharam esse materialismo iniciado por Newton. Então, hoje a gente acha, por exemplo, que a vida espiritual do ser humano vem do cérebro, que é um elemento material, que quando a gente morre, acabou tudo. Então, isso eu acho a coisa mais nefasta que pode acontecer na humanidade. Então, é uma ciência anticristã, porque ela coloca a gente contra a espiritualidade e contra Deus. Quer ver uma grande piada que está havendo nos Estados Unidos? A questão da inteligência artificial. Como se a inteligência pudesse ser um aparelho da internet, né? Ter um abecedário enorme, tudo quanto é palavra, enxertando assim no ser humano, e o ser humano sendo assim um aparelho da internet, né?
ele tivesse uma inteligência artificial. Veja, isso é uma coisa assim absolutamente debilóide, né? Que alguns cientistas ficaram assim, por quê, né? Porque eliminaram a vida espiritual, principalmente Deus. Eu acho que são 3 os que fizeram isso. Eu falei, né? Freud, Isaac Newton e Karl Marx. Karl Marx colocou toda a felicidade, o bem, a vida na questão material do dinheiro, né? Então, a gente sabe, a gente esteve na Rússia naquele tempo e o povo vivia assim numa precariedade tremenda, né? Então, o povo que seguia o Karl Marx a ponto que eles desistiram, né? De seguir. Então, esses 3, assim, pensadores, que são os mais famosos no mundo moderno na física, eles trouxeram o quê? Uma física invertida. Trouxeram, assim, uma ideia invertida, que não é, evidentemente, se é invertida, não é uma ideia correta. Agora, na sociedade moderna, existem outros pensadores também que contribuíram para fazer o anticristo. Então, não adianta pensar que viria um anticristo aí. Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente anticristã. Nós estamos vivendo como se fosse pequenos anticristos. Fala com um médico se ele estudou espiritualidade na faculdade de medicina. Nenhum deles estudou. Fala com um físico, ele estudou. Não estudou. Fala com o indivíduo, né, que pensa muito em dinheiro, materialista, se ele tem ideia de espiritualidade. Não tem. Então, veja que nós vivemos numa sociedade totalmente do anticristo. Então, que vem agora. Quer falar? Sim, Dr. Kepp. O senhor está falando, né, desses vários outros que vieram na sequência, e um deles que vale a pena falar é o Einstein, né? O Albert Einstein, que também, em grande parte, se baseou nessa ciência iniciada por Newton. Tanto é que ele deu chance de se fazer a bomba atômica e essas usinas nucleares. Então eu estava vendo um documentário esses dias sobre a usina de Fukushima, que explodiu lá, né, que deu aquele problema em 2011. E eles até hoje não conseguiram resolver o problema da usina. E o problema dela foi tão grave que, se tivesse acontecido o pior, teria dividido o Japão em 2, ali, quer dizer, uma área, uma faixa de mais de 500 quilômetros no meio do Japão, teria que ficar completamente inabitável. Entende? Então, esse é o tipo de resultado de uma ciência anticrística. É uma ciência contra a natureza, contra o ser humano. Então, a gente pode dizer, né, qual é a fórmula do Einstein? É que todo cientista aí, acho que é maravilhosa, né? Que a energia vem da velocidade da luz ao quadrado. Isso é uma grande bobagem. Agora, tem algo que também a ciência não tratou, que eu gostaria de tratar aqui. Quando fala, né, que a questão da ciência vem da velocidade, né, ao quadrado, como Einstein falou, eu quero dizer o seguinte, é que o Sol, ele tem aquela auréola, né, a auréola branca parece incendiada, e dentro do Sol tem aquele corpo, como se fosse até
um mundo, um universo, um satélite enorme girando, né? Então, não é que a energética, a luz, vem do giro vamos dizer, dos astros, do Sol, etc. A questão é que o movimento, como Galileu falou, e também o Isaac Newton falou, o movimento é para captar no espaço a energética mais quente, a energética que vem do espaço. É como, por exemplo, no dínamo, né? O dínamo não faz essa atração e repulsão pelo ferrinho. Vocês devem conhecer bem o dínamo. Então, o dínamo capta de fora, né, do espaço, a energia que existe. Então, a energia não é fabricada pelo dínamo, pelo aparelho. O dínamo é um transmissor, como nós somos. Nós somos dínamos. Nós transmitimos o que nós temos em nós. Então, nós recebemos, né, a energética. O corpo que nós temos é energética, é pura energia. O corpo que nós temos transmite, né, a energia que nós captamos no exterior e lançamos no ar. Então, esse ventilador aqui, veja, esse ventilador, nós captamos a energia que o dínamo capta no espaço e lançamos fora. Então, é um ventilador que manda para o espaço a energia magnética que fica entre o ser humano e Deus. É a energia que o Tesla descobriu, a energia que praticamente foi criada, energia escalar, né? Ele deu esse nome, e essa energia escalar, assim, no espaço, é que foi criando todos os corpos, e que foi criando toda a matéria que existe, né? Então, o Sol veio da energia. Então, se o Sol esquenta a nós, é a energia escalar que o Sol capta e emite para todos os planetas que estão ao redor dele, são 12 mais ou menos agora, né? Então, o Sol é um elemento que capta a energia criativa, né, do Criador. Então, não é que a energia, a questão do aquecimento, venha pelo movimento, a pessoa correndo esquenta. Não, correndo, ela capta a energia do espaço mais quente. Então, o mesmo caso, o ventilador capta a energia mais quente. É como, por exemplo, a questão da ideia, né? A ideia que o ser humano capta, as emoções, etc., vem mais assim nessas ondas. Então, quando fala que é o sangue, você quer mostrar novamente o sangue aí, que o sangue capta, né, esses glóbulos vermelhos, capta de fora, né? Não é, como falam, bactérias que existem, assim, germes que entram no sistema circulatório e se acomodam lá nos glóbulos. O que existe aí são ondas deformadas. O indivíduo
tem raiva, deforma o glóbulo, que tem os glóbulos vermelhos. Parecem germes, né? Parecem pequeníssimos animaizinhos, né? Mas são defeitos da própria estrutura dos glóbulos vermelhos que vão se tornando assim, em forma de até animais, mas não são animais. Na nossa experiência, então, a gente é que deforma a vida nossa, assim, animal, a vida praticamente que é perfeita. De acordo, Cláudia? De acordo. Então, voltamos na próxima semana, né? Tchau. Até. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. As faculdades trilógicas Cap e Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica, publicados pela Proton Editora. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.